Lipo. Não é esse tipo de renovação. É a renovação interior. Nosso homem interior se renova de dia em dia. Romanos 12:2 fala que não nos conformemos com este século. O século aqui é o aion, é o mundo atual, mundo moderno, com as suas tendências, com as suas ideologias. Muito facilmente nós nos adaptamos, nos conformamos ideologicamente, os costumes, tudo. Nos habituamos com as coisas e aceitamos como padrão as coisas deste século. Não, nós não nos conformamos com este século. Antes nos renovamos pela transformação da nossa mente. Ou nós nos transformamos pela renovação da nossa mente. Nossa mente precisa ser renovada. Precisamos ser transformados. E essa renovação, irmãos, é na área espiritual e na área humana. Na área espiritual, a visão que nós temos tem que ser renovada. Por isso que nós temos que nos atualizar espiritualmente, lendo, participando de conferências. É importante, eu sei que não é fácil sair da nossa cidade e tudo, mas pelo menos uma vez por ano devemos sair para a estância, ou uma vez cada 2 anos para a estância, ou participar de conferências regionais. Se possível, sair do país uma vez, de vez em quando, para abrir os nossos horizontes. Então, no lado espiritual, precisamos nos renovar. Lado humano também, nosso relacionamento humano, emocional, afetivo, no carinho, cuidado do marido e esposa, tem que renovar. Marido que nunca comprou flores, tem que de vez em quando comprar umas flores agora. Tá certo? É. Eu não compro porque minha esposa não gosta. Não é que não gosta, ela falou... então, daí tem aquele livro muito bom, As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu? Então, você tem que entender qual é a linguagem que a sua esposa entende. Tem esposa que não reage a flores, mas reage tremendamente a uma caixa de bombons. Então não compre flores, compre uma caixa de bombons. Então, existe os 5 a linguagem de amor. Outros não se reagem a presentes, mas reagem a palavras de carinho. Então você tem que dar palavras de carinho. Tá? Renovar. Esposa para o marido igual. Na área física, na intimidade sexual. Também. Isso é uma coisa muito difícil de falar publicamente, mas também. Renovar. A parte sexual é muito importante no casamento. Muito importante. Então, existe um grande problema, que é a velhice, o envelhecimento do casamento. E com o envelhecimento vem a dureza do coração. Vamos ler o versículo de Jeremias 7:24. Esse versículo é impressionante. Irmão, estou me baseando na maior parte das referências, tudo, numa palestra, numa conferência que nós tivemos, no Encontro de Casais, tivemos em São Luís, 3 semanas atrás. Miguel e eu, juntos. 4 reuniões. Jeremias 7:24. Olha só, como é incrível esse versículo. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Olha só. Andaram para trás e não para adiante. Deixa eu perguntar, o seu casamento está andando para trás ou para frente? Eu espero que seja para frente. Mas também sei que talvez alguns estejam andando para trás. E é por isso que também estão aqui. Em todo encontro de casais, conferência de casais, sempre existem alguns casais que estão no momento crítico. Estão engatados na marcha ré. Mas depois da conferência, engataram de novo uma primeira. Para frente. Depois uma segunda. E assim por diante. Então precisamos andar para frente, não para trás. Vamos ler alguns versículos, irmãos. Sobre o que acontece quando nós não renovamos nosso casamento. Nosso casamento envelhece e o coração começa a ficar endurecido. Vamos ler Hebreus 3. E quando o coração começa a endurecer, irmãos, daí fica difícil. Marido e esposa, a coisa mais difícil é ter comunhão com marido e esposa que tem corações duros. Não existe mais abertura de um para o outro. Hebreus capítulo 3, versículo 13.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Esse versículo aplica para o casal. Marido e esposa devem encorajar-se mutuamente todos os dias, a fim de que nenhum de vós, nem o marido nem a esposa, seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Queridos irmãos, tem alguém aqui com o coração endurecido? Eu oro ao Senhor para que Deus possa jogar água e amolecer o seu coração. Eu também sei que quando joga água não amolece na hora, não. Eu cuidei muito de planta quando era mais jovem. Às vezes é deixar uns vasos sem regar muito tempo, a planta já morreu. Daí se joga água naquela terra, a água nem entra. Fica na superfície ali. Leva um tempão para a terra amolecer um pouquinho na superfície para poder absorver de novo. Tem que dar tempo por tempo. Jeremias 18:12. Jeremias tem muitos versículos falando da dureza do coração, porque o povo naquela época estava com o coração muito endurecido. Jeremias capítulo 18, versículo 12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Muitas vezes o casal está com o coração tão endurecido, o marido e a esposa, que falam, não tem mais esperança no nosso casamento. A gente vai separar mesmo. E cada um vai fazer segundo a dureza do seu coração maligno. Capítulo 23, versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E ao qualquer que anda segundo a dureza do coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, de novo aqui, a dureza do coração. E falam que o Senhor disse, vai ter paz. Não virá mal nenhum. Fiquem tranquilos. Isso é por causa da dureza do coração. Sexto item. Para nós subirmos ao próximo nível, nós precisamos estar cientes do processo que existe hoje para a destruição da família. Satanás está engajado em destruir as famílias e envolve governos humanos para isso. Estados Unidos, Europa, o Brasil estava nisso. Esperamos que haja uma reversão. Romanos 1, versículo 18 a 21. Aqui são vários versículos que nos tornam cientes do processo de destruição da família, dos bons costumes, das morais, da moralidade, dos valores. Tudo está sendo destruído hoje. Estamos na era pós-moderna, com a invasão das ideologias. A situação realmente está muito difícil. Está muito difícil ter filhos. Então, irmãos que perguntam assim, então devo ter filhos? Acho que não vou ter filhos não. Para não criá-los, não saber criar, depois perdê-los. Daí talvez o Senhor demore para voltar até você criar seus filhos. Então não é uma questão de ter ou não ter filho, é questão realmente de ter a visão. Mesmo que você não tenha filhos, talvez você ainda tenha problemas. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Hoje só se fala mentiras, falsidades. As verdades de Deus estão sendo retidas hoje. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Mas as pessoas escolheram simplesmente ignorar Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Essa é a tendência hoje, é o que existe no mundo hoje. Tendo conhecimento de Deus, sabendo que Ele existe, não o glorificam como Deus. Isso está influenciando a sociedade. Grandes massas estão entrando nisso. Versículos 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Agora vem uma série de itens que caracterizam o mundo de hoje. Então nós precisamos saber que todos esses itens contribuem para a destruição da família, do casamento, nossos filhos. Injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. E o resultado é desobediente aos pais. Hoje, muitos filhos são desobedientes aos pais. Os pais perderam totalmente a autoridade. Existe a ideologia, a filosofia, não, os pais têm que ser amigos dos filhos. Pode até ser, mas os pais têm que ser pais. Os filhos precisam de pais. Podem ser amigos de vez em quando, mas no momento de autoridade tem que ser pais, tem que ter autoridade. Hoje, os filhos desafiam a autoridade dos pais. Não obedecem. Não sabem obedecer. Daí não obedecem aos professores. Não obedecem à autoridade, não obedecem à polícia. E muito menos na igreja obedecem à liderança da igreja. Essa é a tendência hoje. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural. E sem misericórdia. É o que existe nas famílias hoje, não tem mais afeição natural. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então o que está acontecendo, queridos irmãos? É que Deus vai desaparecendo pouco a pouco, e o mundo vai entrando. Cuidado, irmãos, cuidado, você precisa estar ciente de que esse processo está em toda parte. E talvez sem querer já entrou na sua família, no seu casamento. Deus está desaparecendo cada vez mais do seu casamento. E o mundo vai entrando. E a sua família está sendo destruída e você não está sabendo. Chega um momento, a sua família já está esfacelada, destruída, o seu casamento já foi para o beleléu e você não tem mais jeito de salvar. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São os dias em que vivemos hoje. São ou não são difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, marido e esposa só pensando em si, pensando para o seu lado. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. De novo, desobediente aos pais. Aqui a família está envolvida. Os filhos hoje são assim, desobedientes aos pais. Ninguém mais consegue controlar os filhos. Eu tenho pena dos professores nas escolas hoje. Sinto pena. Os alunos dominam as classes, as aulas. Dão até surra nos professores. Batem nos professores. Desrespeitam. Mas os professores são verdadeiros heróis por causa dos seus ideais. Querem ensinar ainda, mas não conseguem nem ensinar mais. E são às vezes forçados a ensinar coisas contra a sua consciência, pelo programa e assim por diante. E para manter o emprego tem que ensinar aquelas coisas. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Foge também destes. Essa é a situação. Agora vem um item. Esse item é sensível. Item 7. Deus odeia a separação. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. O último livro do Antigo Testamento. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Quem tem o NAA, Nova Almeida Atualizada, quem for olhar no hebraico, a palavra é divórcio. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia. Claro, irmãos, nós não estamos aqui impondo isso como regra na igreja. Existem situações especiais de violência familiar, risco de vida, questões de fornicação. De acordo com o Novo Testamento, os únicos 2 itens que podem justificar um divórcio no tempo de Jesus, tá? No tempo dos apóstolos, é a morte que separa, por isso que na hora do casamento fala assim, até que a morte o separe, e outra é a fornicação. Está em Mateus capítulo 19. Mas hoje o mundo está muito mais complicado. Existe problema de violência
familiar. Que a esposa, o marido, às vezes não é o marido que bate na esposa, é a esposa que bate no marido. Então existe risco de vida. Então, nós não estamos aqui impondo regras. Mas a Bíblia também permite a separação no Novo Testamento, mas também tem certas regras. Tá? Então vamos ler aqui. Mateus 19. Mateus 19. Essas são as palavras de Jesus. Versículos 1 a 9. Eu falo isso porque, irmãos, o Miguel tem falado muito sobre essa questão de divórcio. Nós que percorremos as igrejas, o número de irmãos está crescendo, querendo se separar. E a gente vai dizer, separou, não pode reunir mais? Então, muitos irmãos vão parar de reunir. Também não estamos aqui para tolerar qualquer coisa. Então, é muito difícil hoje ser líder da igreja. Muito difícil. Nós temos casos em que marido e mulher se separam. Daí vão embora da igreja, não reúnem mais. Depois de 3 anos, o ex-marido volta com uma nova esposa. E a ex-esposa volta com um novo marido. E voltam e querem reunir-se de novo. A gente vai proibir? A gente aceita pecadores. Aceita no evangelho. Vamos agora barrar os irmãos? É difícil, irmãos. O mundo de hoje está muito complicado. Então existe essa questão da... Como é que chama? Quando existe o julgamento, daí existe o... Como é que é? Hã? Não. Julgamento daí não está previsto em lei, mas daí tem a... Daí... Jurisprudência. É o caso das filhas de Zelofiade. Perderam a herança porque não teve nenhum irmão, filho do pai. Daí iam se casar com pessoas de outras tribos e a terra ia passar para outras tribos. Daí foram as filhas de Zelofiade e reivindicaram para Deus. E Deus teve o primeiro caso de jurisprudência, que não estava previsto em lei, mas daí tomou uma decisão. Supremo Tribunal Celestial. STC. E daí uma nova regra apareceu, que não estava na lei de Moisés. Mateus 19, versículos 1 a 9. Vamos ler. Versículo 3 a 9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, tentando testar Jesus, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito ao marido se divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Lembre-se que a sociedade era machista, então sempre era o homem. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Quando Deus criou o homem, Deus instituiu o casamento. O casamento foi inventado por Deus. É um homem e uma mulher. Não falou, aqui vou abrir parênteses, não falou homem, mulher, mulher. O casamento que Deus instituiu é homem e mulher. Em Gênesis. Eu também sou partidário da ideologia. Não da ideologia do gênero. Eu defendo a ideologia de Gênesis. Voltar ao princípio. E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmão, nós vamos depois voltar aqui e destrinchar isso aqui, item por item. Revelação demais aqui. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ou seja, não tem divórcio. Replicaram-lhe, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e divorciar-se? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração. Está vendo? Razão de novo é dureza do coração. Quando o coração está duro, não tem jeito. É separação. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu divorciar-se da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar, quem se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada, também comete adultério. Tá? Aí, os discípulos falaram, se é assim é melhor não casar. Fala assim, você consegue não casar? Não é para todos. Então, isso aqui é o princípio. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui eu não preciso explicar muito, irmãos, tá? Os versículos são muito claros. 1 Coríntios capítulo 7. Aqui Paulo permite a separação.
Mas também tem uma restrição. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Por causa da cultura, sempre o marido está na frente aqui. Então também que o marido não se separe da mulher. Hoje tem que aplicar os dois. Se porém ela vier a separar-se, que não se case. Que não se case mais. Ou que se reconcilie com seu marido. Mesma coisa, se o marido quiser se separar, que nunca mais se case. Ou se reconcilie com a sua mulher. E que o marido não se aparte de sua mulher. Ou que a mulher não se aparte do seu marido. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão aqui, Paulo dá sua opinião. E a sua opinião entrou na palavra de Deus. Eu opino, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Mesma coisa, mulher tem marido incrédulo, tá? E a mulher tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mesmo caso em que tem marido e esposa casada com incrédulo ou incrédula. Incrédulo ou incrédulo. Aí pode arranjar uma desculpa. Eu estou na vida da igreja agora, eu quero casar com um irmão, então vou me separar. A Bíblia fala, se o marido não quiser se separar, ou a esposa incrédula não quiser se separar, que continuem juntos. Porque o marido ou a esposa incrédulos são santificados no casamento. Mas se o descrente, mas se o incrédulo, marido ou esposa, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã, ou seja, ela pode casar de novo. Aqui é o caso que Paulo abriu exceções. Não é nem morte, nem fornicação. É que se um irmão ou uma irmã tem esposa ou marido incrédulos, e ele não quer mais conviver, então que separe, e ele, ela, o irmão, pode casar-se de novo. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua esposa? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Mas em princípio, não deve haver o divórcio. Mas quem quer se divorciar sempre vai arranjar todas as desculpas, pretextos necessários para justificar. Mas a palavra de Deus é clara. Não deve haver o divórcio. Tá? E a Bíblia falou em Malaquias, Deus odeia o divórcio. Eu vou parar aqui. Amanhã, hoje à tarde, vai ser uma palavra especial. E amanhã nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Daí a parte de manhã nós vamos ver, tem itens bastante chocantes para nós podermos avançar para o próximo nível. Então, vários itens que nós apresentamos hoje. Vamos recapitular. Nós precisamos, como casais, ter uma experiência próximo nível, next level. Não devemos ficar na zona de conforto, devemos avançar. Se puder recapitular aqui também, isso é bom, tá? Isso, muito obrigado. Segundo, como casais que querem avançar para o próximo nível, precisamos olhar para frente. Para de olhar para trás, vamos olhar para frente. Os dois olhando para frente. Terceiro, vamos conhecer a situação do mundo atual. Não ficar aí no país do sonho, nas nuvens. Nós temos que saber onde que nós vivemos. Você vive hoje no Brasil. E você especificamente vive na área de DF. É diferente daqueles que vivem no Rio Grande do Sul. É outra realidade. Então nós precisamos saber a realidade que vivemos. E como nosso casamento nessa realidade pode avançar. Quarto, isso é espiritual. Precisamos reconhecer a presença do Senhor em nosso casamento. Reconhecer. Ele aparece tantas vezes. Alguém tem que reconhecer. É o Senhor. É o Senhor impedindo que a gente vá por esse lado. É o Senhor aprovando. Muitas vezes é o Senhor impedindo. Balaão não reconheceu o anjo. Não viu. O burro que viu. O jumento que viu. Às vezes o burro vê coisas. O inteligente não vê. Então, às vezes não precisamos ser tão inteligente. Não ser um pouquinho burro para poder enxergar as coisas. Reconhecer o Senhor está no caminho com uma espada. Não deixando a gente passar. Mas a gente quer. Quinto. Renovar o meu casamento. Pedir para o Senhor sabedoria. Como renovar o meu casamento? Sair da rotina. Sair da mesmice. Sair da velhice. No final, isso endurece o nosso coração. Sexto. Estar ciente do processo de destruição da família que está acontecendo hoje. Tudo hoje é para destruir a família.
Você pode ver, casamento do mesmo sexo tem isso como objetivo. Lá no fundo, o que o inimigo quer fazer é acabar com a família. Não é mais marido e mulher, é marido e marido. Quer dizer, 2 homens criando filhos e 2 mulheres criando filhos. Imaginem como que os filhos vão se sentir. É conflito atrás de conflito. Nos Estados Unidos agora está voltando de novo os casamentos múltiplos, de um homem com várias mulheres, ou de uma mulher com vários homens, morando tudo junto na mesma casa. Está voltando. Desde que seja consensual, está tudo bem. É para destruir a família. Mas Deus determinou claramente, um homem, uma mulher. E por último, 7. Deus odeia a separação. Deus odeia a separação. Tá? Podemos orar. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Eu oro por todos os casais presentes. Abençoe esses casais. Salva-nos da velhice. Salva-nos de termos corações duros. Amolece os nossos corações. Renova o nosso casamento. Senhor, também nos faz cientes do mundo em que vivemos hoje. É um mundo cheio de iniquidade. Senhor, cheio de destruição. Querendo arruinar o nosso casamento. Queremos conhecer a situação do mundo atual. Senhor, não deixe o nosso amor se esfriar. Queremos invocar o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Tua presença. A cada momento, em cada lugar, Tu estás presente no nosso casamento. Senhor Jesus, queremos olhar para frente, avançar para as coisas que diante de nós estão. Ajuda todos os casais a ter uma experiência do próximo nível, a levar o nosso casamento para o próximo nível. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos da separação. Une-nos, Senhor. Cura, sara, Senhor. Fortalece-nos. Enche o nosso casamento de alegria. Faz o milagre que nós precisamos. Tu queres dar infinitamente mais. Fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Jesus. Que todos os casais aqui possam começar a andar sobre o mar, experimentando milagre após milagre. Muito obrigado, Senhor. Finalmente queremos ser úteis nas Tuas mãos para reproduzir-nos, multiplicar-nos nas igrejas. Jesus é o Senhor.